pequenas porções. E essas 5 pequenas porções são porções pequenas, como estou dizendo, elas procuram respeitar a dinâmica do crescimento da narrativa. Existe uma dinâmica nessa narrativa, um crescimento nela, e eu quero resgatar isso nas divisões que eu vou fazer. Essa dinâmica ela é proposital, ela foi colocada aqui pelo próprio autor do texto. O texto tem uma dinâmica própria e eu quero preservar isso. Então, eu vou fazer isso nessas 5 pequenas divisões, que eu não vou expor hoje. Hoje não vai dar para expor. Hoje eu vou só apresentar o texto para vocês com alguns aspectos introdutórios, algumas questões preliminares, para que os irmãos conheçam esses detalhes aí do texto. Mas no texto propriamente dito, caminhando por ele, ao longo dele, com os irmãos me acompanhando, isso eu vou fazer só na semana que vem. Eu dividi em 5 partes. A primeira parte se chama União, nos versículos 1 e 2, fala da união da humanidade. Depois, a segunda parte se chama Cooperação, está nos versículos 3 e 4, os homens cooperando uns com os outros. Aí então, no versículo 5 e 6, nós temos a intervenção. É o momento em que Deus interfere nessa união e nessa cooperação. Notem que são palavras bonitas, união e cooperação. É muito bonito isso. A humanidade estava lá, desfrutando de união e cooperação. É lindo. Mas o versículo 5 e o versículo 6 falam da intervenção. E depois, então, vem uma outra sequenciazinha. Temos, então, a união, a cooperação e a intervenção. E depois da intervenção, nós temos, no versículo 7, a confusão. E no versículo 8 e no versículo 9, a dispersão. Estava tudo bem até a intervenção. Antes da intervenção tinha união e cooperação. Mas aí houve a intervenção. E depois da intervenção, confusão e dispersão. Vamos dizer, mas Deus estragou tudo? Estragou. Mas que história é essa? Que Deus é esse que destrói tudo? Estava vendo união e cooperação. Não é bonito isso na humanidade? A gente vê na Copa do Mundo, né? Todo mundo unido ali, que lindo esporte unindo as nações. Né? Nós temos aqui um evento parecido. Né? Todas as nações unidas, todos juntos, união e cooperação, até que houve a intervenção divina. E depois da intervenção divina, então, confusão e dispersão. A Bíblia nos surpreende às vezes, não era para ser o contrário? Não era para haver confusão e dispersão? Aí acontece a intervenção, e depois da intervenção haver união e cooperação? Não era para ser assim? Se eu escrevesse a Bíblia da minha cabeça, eu faria desse jeito. Seria assim a história, seria o contrário. Mas a Bíblia nos surpreende. Ela mostra coisas diferentes para nós. Ela muda a nossa visão de mundo. Ela muda o nosso modo de interpretar as coisas. Ela nos torna pessoas diferentes, com pensamento diferente. Nós pensamos diferente da humanidade. É por isso que o mundo olha para nós e fala, vocês são estranhos. E é verdade, nós somos mesmo. A nossa cabeça é muito diferente da mentalidade que reina no mundo. E por que ela é assim? Porque a nossa mente é assim tão diferente e surpreende as pessoas ficam impressionadas. Que modo de pensar estranho? Você é maluco. Ninguém, só você pensa assim. Alguns têm até raiva, têm ódio, desenvolvem até rancores contra nós. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma mente que é doutrinada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus tende a ir na contramão do que o mundo pensa. Existem as filosofias do mundo, as ideias do mundo, e existe a palavra de Deus. E a palavra de Deus é loucura para o mundo. E aos olhos de Deus, a filosofia, o pensamento mundano, é loucura aos olhos do nosso Deus. Então nós temos essas divisões, esses 5 pequenos fragmentos, divisões, bloquinhos, que nós vamos ver a partir da semana que vem. E os irmãos, então, na semana que vem, vão caminhar comigo, estudando versículo por versículo e vendo cada uma dessas etapas aí.
Mas hoje eu quero apresentar para os irmãos essas questões preliminares, para que os irmãos entendam melhor o lugar, a situação dessa história no livro de Gênesis. Evidentemente, essa história não é uma história solta, ela não está aqui jogada no livro, não é um conto jogado aqui, livre de qualquer relação com as outras coisas, não. Existe uma conexão entre esse texto e tudo que é dito antes dele e o que é dito depois dele também. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 10, olhem o capítulo 10. O capítulo 10 faz algumas alusões a um evento que nós vamos estudar agora. Vejam, por exemplo, o capítulo 10, versículo 5. Veja o que diz. Diz assim, no versículo 5 do capítulo 10. Prestem atenção. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Aqui o texto fala desse repartir a terra, de acordo com as línguas, faz uma alusão a esse evento sobre o qual nós lemos agora há pouco. Se os irmãos olharem também o versículo 18, o versículo 18 do capítulo 10, fala assim, aos arvadeus, aos emareus e aos amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Depois como? Como foi esse espalhar-se? Esse texto que nós lemos no capítulo 11 sobre a Torre de Babel mostra o que aconteceu e que fez com que as famílias se espalhassem. Vejam também o versículo 32 do capítulo 10, diz assim, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então o capítulo 10 dá esses indícios, vai mostrando que houve uma dispersão, faz alusões a essa dispersão. Mas o capítulo 10 não explica como essa dispersão aconteceu. Quando nós chegamos então no capítulo 11, então nós aprendemos especificamente o que aconteceu, o que promoveu a dispersão das nações. Outro fator importante a se perceber acerca do lugar dessa história na narrativa como um todo. É muito importante observar que havia, se os irmãos olharem, no capítulo 1 de Gênesis, voltando lá atrás, os irmãos vão ver que havia um comando de Deus. Um comando de Deus que você vê no capítulo 1, versículo 28. Essa história que nós lemos está fortemente relacionada com essa ordem. Veja o que diz o capítulo 1, versículo 28. Diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, aqui é uma ordem, aqui uma orientação de Deus para os nossos pais, os nossos primeiros pais. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Havia uma ordem para encher a terra. E essa ordem é repetida no capítulo 9. Vejam o capítulo 9, o primeiro versículo do capítulo 9. Veja o que diz aqui. O texto diz assim, versículo 1 do capítulo 9, 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O objetivo dessas ordens todas era fazer com que o ser humano se espalhasse e toda a terra fosse habitada. E quando nós chegamos aqui na história da Torre de Babel, parece que esse objetivo que Deus tinha de fazer com que os seres humanos se espalhassem pelo mundo, parece que os homens tiveram outra ideia. E disseram, não vamos fazer isso. Em vez de nos espalharmos, vamos nos unir e vamos ficar juntos. E ficando juntos e unidos, nós teremos segurança e grandeza. Se nós nos espalharmos, nós não teremos segurança, nós seremos mais fracos e nós não teremos grandeza, porque vamos nos espalhar em diversos clãs, em diversas tribos pelo mundo afora. Agora, se ficarmos juntos, então nós vamos construir um grande nome
e uma grande cidade juntos, e nós teremos então muita segurança e teremos um nome grandioso. Então essa história que os nossos antepassados ouviram, esses comandos de que devemos nos espalhar, nós não podemos fazer isso. Se fizermos isso, isso vai contra um propósito muito mais elevado de grandeza e de segurança. O capítulo 11, então, explica como Deus fez acontecer aquilo que Ele ordenou no capítulo 1 e aquilo que Ele ordenou no capítulo 9. Ele disse: vocês têm que se espalhar pela terra, se multiplicar e se espalhar pela terra. Eles disseram: não vamos fazer isso. Deus disse: vão. Vão. Vocês vão sim. E então a história mostra como isso aconteceu. Muito bem. Uma questão que é levantada, geralmente, é a seguinte: essa história aconteceu mesmo? Será que a Torre de Babel realmente existiu? Se nós entrássemos numa máquina do tempo, se existisse isso, né? E voltássemos milênios atrás, será que isso aqui realmente ocupou lugar no tempo, na história, no espaço? Ou será que isso aqui é um dos vários mitos da antiguidade? Os irmãos devem saber, quando nós falamos sobre a criação, quando nós falamos sobre o dilúvio, nós aprendemos, nós falamos, fizemos menções aqui, dizendo que existem vários mitos babilônios, sumérios, acerca da criação, acerca do dilúvio. Será que esta história registrada aqui não é mais um mito da antiguidade? Mais uma história da antiguidade de natureza mitológica, fabulosa, tentando explicar algumas coisas? Bem, na verdade, o livro de Gênesis, ele não tem interesse em ser um poema épico, como acontece com muito da literatura suméria, babilônica, um poema épico, algo mitológico, que você lê e você percebe que a natureza daquilo é mitológica. Não. O livro de Gênesis, o autor Moisés, ele quis realmente transmitir dados históricos. O livro de Gênesis é um livro de história. Você tem aqui no capítulo 11 aquilo que pode ser visto como o último relato de eventos realmente primevos, eventos primevos que envolvem toda a humanidade. Por quê? Porque a partir do capítulo 12, o autor de Gênesis não vai mais falar sobre eventos primevos que envolvem toda a humanidade. Ele falou sobre um dilúvio universal, ele falou sobre uma criação universal, ele fala agora sobre um evento de impacto universal, mas no capítulo 12 ele para de falar sobre eventos primevos de impacto geral e começa a focalizar na origem de uma família, a família de Abraão. Ele começa a trabalhar nisso. Este evento aqui da Torre de Babel é o último evento narrado em Gênesis que aponta para uma realidade geral. E, na narrativa, o autor bíblico, ele procura dar dados específicos, dados objetivos acerca do que aconteceu, elementos que nós podemos olhar e dizer: isso é uma história verídica, uma história real. Se os irmãos olharem, por exemplo, vejam aí o que diz o versículo 2, diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Isto é um local, é um dado geográfico. Isso aqui existe, é um lugar que existe. O texto diz: e habitaram ali. Eles começaram ali a fundar uma civilização neste local chamado Terra de Sinar, numa planície ali. Os comentaristas dizem que este local, esta planície, na terra de Sinar, é onde hoje se situa o Iraque, a parte centro-sul do Iraque. Tem um mapinha aí, não sei se está mostrando, esse mapa aí, que os irmãos veem aí, está marcado aí no vermelho, aí, esse vermelhinho aí, é só para destacar mais ou menos o local, ele está um pouco além do espaço que eles ocuparam,
mas é mais ou menos aí. Essa região aí, a região centro-sul do Iraque, é a região que corresponde a esse trecho, a esse versículo 2 aqui do capítulo 11. Essa planície na terra de Sinar é nesse local aí, onde hoje é o Iraque. Esse é o lugar. Agora, existem evidências históricas, extra-bíblicas, acerca desse episódio? Bem, irmãos, isso já se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque o livro de Gênesis é o único livro que conta essa história. Não existe nenhuma outra história na antiguidade que fala sobre a dispersão dos homens e a origem das diversas línguas. Não existe. Nós temos mitos, como eu falei, sobre a criação de outras civilizações. Nós temos mitos acerca do dilúvio de outras civilizações não presentes, além de Gênesis, mas sobre a origem das línguas e das nações, nós só temos um relato na literatura antiga, só, e é este aqui, mais nenhum, não existe outro. O que nós temos, talvez, que faz com que os historiadores desconfiem que seja uma referência histórica a esses eventos aqui, é um episódio. Existe um episódio nessa região da Mesopotâmia, da Babilônia, um episódio ocorrido no que os historiadores chamam de o tempo da terceira dinastia de Ur. Dizem que o fundador dessa terceira dinastia, Ur-Nammu era o nome dele, Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia de Ur, ele construiu um zigurate. O que é um zigurate? O que é isso? Ele construiu um imenso zigurate. Bem, na Mesopotâmia, na época do terceiro milênio antes de Cristo, surgiram muitos zigurates. E o que eram os zigurates? Zigurates eram torres. Mas eram torres no formato mais ou menos de uma pirâmide. E, curiosamente, esses zigurates eram feitos com tijolos de barro, exatamente como diz o texto aqui, tijolos de barro, e feitos também com betume. O betume também era usado. O que são os materiais que são mencionados aqui no texto? Tijolos de barro e betume. E esses zigurates, eles tinham o formato de uma pirâmide e eles tinham também escadas. E o objetivo de um zigurate era estabelecer um nexo, um vínculo entre a terra e o céu. Era uma forma de fazer com que o homem tivesse contato com Deus. Então, as cidades da Mesopotâmia, no terceiro milênio, elas queriam dizer o seguinte: olha, os deuses habitam conosco. E nós sabemos que os deuses habitam conosco porque nós temos escadas que fazem essa conexão entre nós aqui embaixo e os deuses lá em cima. Inclusive, no alto dos zigurates existiam templos, e nesses templos os deuses habitavam. E então as cidades da Mesopotâmia, naqueles dias do terceiro milênio, elas se orgulhavam disso, dizendo: nós não somos cidades quaisquer, nós somos cidades onde existem as habitações de Deus, dos deuses, e esses deuses vêm aqui e habitam entre nós, e nós podemos ter a proteção deles, podemos honrá-los, podemos servi-los, e somos grandes, porque somos lugares onde esses deuses habitam. Então, dizem o seguinte: olha, na época de Ur-Nammu, ele construiu um grande zigurate, mas, pouco tempo depois, houve um colapso político, a dinastia de Ur-Nammu caiu, deu lugar a outras dinastias, e é
possível que a história de Gênesis, que fala da dispersão daqueles homens todos, pode ser que seja uma referência a esse episódio. O zigurate de Ur-Nammu, ele é o mais preservado de todos. Tem uma fotografia dele aí? Aí está, esse é o zigurate de Ur-Nammu. Na verdade, esse zigurate, que os irmãos estão vendo aí, essa fachada, ela foi refeita, ela foi reconstruída. O zigurate mesmo está atrás dela, e está de pé ainda lá, mas é meio feinho, né? Está bem arruinado, né? Imagina uma construção de 3.000 anos, imagine, a minha casa tem 20, imagina, já está um bagaço, imagine um zigurate de 3.000 anos, né, a situação que está. Né? Então, eles fizeram recentemente essa fachada, né, muito bonita, quase tentando reproduzir como era a fachada original, e está aí. Agora, o zigurate mesmo está atrás. Era esse formato que os irmãos estão vendo aí, escadas que levavam o homem até Deus, esse era o objetivo. Então dizem, olha, pode ser que a Torre de Babel seja uma referência judaica às crises políticas que existiram na época de Ur-Nammu, quando ele próprio construiu esse grande zigurate aí. Pode ser isso. É isso. Dificilmente podemos fazer essa conexão, até porque nós não temos certeza de que a Torre de Babel era um zigurate. Quem pode garantir que a Torre de Babel era um zigurate? E o que na história mostra uma crise política? Nada. Nada na história mostra uma crise política. Então fica muito difícil fazer essa relação de Gênesis 11 com a terceira dinastia de Ur-Nammu. Existe um outro zigurate, existia, não existe mais. Esse outro zigurate era um zigurate na própria Babilônia mesmo. E o nome dado a ele era a Torre de Babel. Era o nome dado a ele. Esse zigurate, ele não sobrou mais nada dele, até os alicerces foram arrancados, destruídos. Descobriram que o local desse zigurate, que não existe mais, já tinha sido ocupado por zigurates mais antigos, feitos de tijolos de barro e feitos também de betume. Então, pode ser que esse zigurate na Babilônia, talvez não fosse a Torre de Babel propriamente dita, porque ele é posterior, mas pode ser que fosse algo construído no local onde, em séculos anteriores, um episódio como esse aconteceu. Esse outro zigurate aparece aí, é uma reprodução gráfica dele apenas, ele não existe mais, já foi totalmente destruído. Tinha aí 3 escadas que levavam ao céu. Os irmãos veem lá no topo dele ali tem, dá para ver, eu acho, ele está meio embaçada a imagem, né? Mas dá para ver aí um templozinho em cima, tem um templozinho em cima dele. Esse aí era o templozinho aí do deus Marduk, ele era então adorado aí nesse zigurate. E dizem, olha, é possível que aí onde estava esse zigurate tenha se levantado então a Torre de Babel em tempos anteriores, tanto que esse zigurate tinha esse nome, era chamado assim, Torre de Babel. Temos certeza disso? Não temos. Até porque, como eu mencionei mais uma vez, nós não podemos afirmar que a Torre de Babel era de fato um zigurate. E se era um zigurate, não podemos dizer com certeza que era exatamente aí, porque o texto bíblico não fala especificamente do local, fala apenas de uma planície ali na região sul do Iraque. Existe um conto, uma história chamada Emercar e o Senhor de Arata. Nessa história é um conto sumério ou sumeriano. Nessa história, o compositor desse poema épico chamado Emercar e o Senhor de Arata, ele fala de uma briga entre Emercar e o Senhor de Arata, em que Emercar joga um feitiço contra o Senhor de Arata, ele rogou uma maldição, uma praga
lá no Senhor de Arato, os dois brigaram, foi um tempo de crise aí entre uma cidade persa e uma cidade iraquiana, falando em termos mais do local atual, e ao narrar essa luta, essa briga, o autor do poema fala o seguinte: olha, essa época foi uma época de ouro. Por quê? Porque nessa época as pessoas todas falavam a mesma língua. Então há essa menção. É a única menção antiga de uma época de ouro, que eles dizem. Dizem, olha, era uma época de ouro, porque todo mundo falava a mesma língua e todo mundo vivia em união e em cooperação. Então, nós percebemos já na literatura antiga, assim como percebemos nas inclinações dos homens de hoje, que as idades de ouro, ou a idade de ouro que eles almejam, é uma época em que as pessoas são unidas, em que existe unidade entre as pessoas, em que elas vivem em paz umas com as outras, em que elas vivem em segurança umas com as outras, falando uma mesma língua, buscando os mesmos objetivos e trabalhando juntas. Então nós percebemos que existe na mentalidade, no consciente mundial antigo e até hoje, esse ideal. Olha, nós temos o nosso ideal, o nosso alvo, o nosso objetivo é desprezar as diferenças e nos unirmos e formarmos uma civilização em que os homens falem a mesma língua e sejam todos amigos e companheiros, porque nisso haverá paz, nisso haverá segurança, nisso haverá prosperidade, assim nós seremos felizes. Nesse conto de Emercário, o Senhor de Arato, ele descreve essa época como uma época maravilhosa, em que os homens viviam unidos, em paz, juntos, seguros e falando a mesma língua. E nós percebemos essa visão também nos homens aqui da Torre de Babel. Eles anelavam por isso, construir uma sociedade assim. E os homens de hoje procuram também construir uma sociedade assim. Os homens de hoje sonham com isso. Como nós podemos construir uma sociedade em que não haja fronteiras, em que nós possamos circular pelas nações, todos desfrutando de plena igualdade. Nós temos visto tanto isso hoje em dia, né? Aí o presidente Donald Trump sendo criticado porque fechou as fronteiras, e outros países também sendo criticados que estão fechando as fronteiras. Que absurdo é isso! Nós temos que destruir as fronteiras para que as pessoas desfrutem dessa unidade maior. Nós temos que ser mais tolerantes com as diferenças e temos que construir uma cultura mundial, uma cultura universal, em que haja aceitação, paz, respeito, prosperidade, todos juntos, de mãos dadas, falando uma mesma língua, buscando os mesmos ideais e desprezando e passando por cima das diferenças. E nós olhamos para um discurso como esse e nós dizemos assim: amém. Mas esse era exatamente o discurso dos homens de Babel. E eu não gostaria de dizer amém para o discurso dos homens de Babel. O que há de errado com esse discurso? Por que Deus, olhando para esse discurso, ele disse: não, isso não vai acontecer. Eu vou interferir e eu vou estragar tudo. E vai haver confusão e dispersão. É assim que vai ser. Eu não vou apoiar essa iniciativa de unidade e de cooperação. Mas como não? Não. Mas o Senhor não é um Deus bom? Sou um Deus bom, mas não vai ser assim. Por quê? O texto vai mostrar por quê. Se os irmãos olharem também para a narrativa de Gênesis 11, os irmãos vão ver na narrativa uma dinâmica literária que eu já mencionei no começo. É uma dinâmica que mostra uma dobradiça. Tem uma dobradiça no capítulo 11, e essa dobradiça literária, ela está no versículo 5.
O que acontece no versículo 5? No versículo 5 acontece o fenômeno da reversão ou da inversão. Depois do versículo 5 do capítulo 11, tudo se inverte, há uma inversão. Você vai lendo o texto e você vê assim, você vê o versículo 3 dizendo: vinde, façamos tijolos. O texto está dizendo. O versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. São convites amigáveis, não são? Vinde, vinde. Hã? São convites de união. Vamos juntos, vamos nos unir. Vinde, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Então chega o versículo 5. O versículo 5 é a dobradiça. Começa o reverso. A união e a cooperação que estavam acontecendo sofrem um baque. A dobradiça está no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Ele desce e veja o que ele diz no versículo 7. Vinde. É irônico isso aqui. Isso aqui é um recurso literário. Esse recurso literário se chama ironia. O pessoal fala, ironia é pecado. Então reclama com Deus, porque Deus é impressionante como a Bíblia tem episódios de ironia. Eu sou bastante irônico, né? Até demais às vezes, né? Mas a ironia é um recurso que Deus usa na literatura, na construção dos textos bíblicos. Nós temos vários, na realidade, esses 9 versículos têm vários episódios de ironia. Então você vê no versículo 3, vinde, façamos tijolos. Versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Aí você vê no 7, vinde, desçamos e confundamos sua linguagem. Deus também tem o seu vinde. Ele fala, vocês falaram vinde? Eu vou falar também. Agora é minha vez. Vinde! E pronto, estragou tudo. Vocês vão? Eu também vou. Vocês tomam a iniciativa de ir? Eu também sei falar vinde. Eu também sei. Agora é a minha vez de falar vinde. E aí então, depois da dobradiça do versículo 5, o Senhor então muda tudo. E nós vemos então uma narrativa no formato, é quase que um triângulo, né? Ela sobe, ela vai subindo, né? Unidade, cooperação, todos ali alegres, trabalhando. Aí chega o versículo 5. Aí começa a descer. Vinde, e vai tudo para baixo. E como termina? Eles espalhados pelo mundo. Esse é um recurso literário extraordinário, é um recurso inteligente, esse recurso da dobradiça, e ele tem uma razão teológica. Quando Deus usa esse recurso literário, ao colocar essas palavras aqui na pena, né, de Moisés, quando ele usa esse recurso literário, ele tem um objetivo teológico, doutrinário. E o objetivo é o seguinte, olha, Deus interfere nos negócios humanos. Ele interfere. E ele interfere de modo a alterar tudo. E ele pode fazer isso quando os negócios humanos não agradam. Nós aprendemos uma grande lição teológica a partir desse modelo do V invertido, né? É um V invertido. Nós aprendemos uma grande lição teológica através desse recurso literário do V invertido, da dobradiça, da inversão. Nós temos planos e dizemos, vinde, vinde, vinde. E então Deus interfere e diz, vinde. E vai tudo para outra direção. E essa lição teológica, ela é fundamental para os crentes. Ela foi fundamental para os leitores originais do texto bíblico, os israelitas, que tinham que aprender isso, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus,
que tinham que aprender que Deus tem todo o direito, como Senhor e Criador de tudo, e Deus verdadeiro, de interferir na história humana e dar outra direção para a história humana, fazendo valer a sua vontade e fazendo com que o seu querer prevaleça sobre o querer do ser humano. Que é uma lição preciosíssima que nós resistimos às vezes a aprender. Mas temos que nos curvar a isso, temos que nos lembrar, olha, nós podemos realizar projetos, podemos ter alvos, e alvos até bonitos, como este aqui. Quem vai criticar um alvo desse? Segurança, unidade, mútua cooperação, construir uma cidade, estabelecermos ali o nosso núcleo de convivência pacífica. Qual o problema disso? Mas Deus interfere e pode dar à história um rumo totalmente oposto àquele que nós planejamos. Essa história que existe por aí, de que você faz o seu futuro, que a gente escuta nas novelinhas aí, nos filminhos da Disney, nas musiquinhas, essas bobagens todas, isso aí, à luz da Bíblia, é uma imensa tolice. Quem define os rumos da história de cada um e o desfecho dos planos de cada um é o dono da história e do universo. É Ele quem faz isso. Então é por isso que Tiago diz o seguinte: em vez de vocês dizerem, nós vamos fazer isto ou aquilo, digam primeiro o seguinte: se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Porque vocês não sabem o que é a vida de vocês, se ela vai durar mais do que o tempo de duração de uma brisa pela manhã. Vocês não sabem de nada. Vocês devem dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Porque o Senhor tem o controle da história, Ele avalia nossos planos, Ele avalia nossos projetos, e Ele pode inverter tudo. Ele pode colocar uma dobradiça, acionar o processo de inversão, e aquilo que está assim, subindo, toma outra direção. Você dizer, vinde, vamos fazer isto ou aquilo, vinde, vamos fazer isto ou aquilo, e aquilo outro. E Deus olhar e dizer, agora é a minha vez de falar vinde. Vinde, vamos lá. E vamos dar outra direção, outro rumo às coisas, para que as coisas se encaixem naquilo que eu planejei, naquilo que eu quero, naquilo que eu aprovo, naquilo que eu determinei. Os crentes têm que aprender essa soberania de Deus sobre a história, inclusive sobre suas vidas individuais. Do contrário, eles nunca vão se curvar ao senhorio absoluto do Senhor. Nunca conseguiram fazer isso e não reconhecer essa realidade. A realidade expressa no modelo literário presente nesses 9 versículos que estão aqui. Há outras expressões de ironia aqui. É um método, é um recurso literário muito presente aqui. Os irmãos devem observar a história em si, ela tem uma ironia. Eles estavam procurando por segurança e por trabalharem por unidade. O trabalho pela unidade foi exatamente a causa da desunião. O trabalho em prol da unidade foi exatamente a causa da desunião. É um elemento de ironia presente no texto. Um outro elemento de ironia presente no texto. Se os irmãos olharem, os irmãos vão ver no versículo 4. E disseram, versículo 4, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus. Eles dizem, vamos subir. Vamos subir. E quando nós seguimos a narrativa, nós chegamos no versículo 5 e fala assim, então o Senhor desceu. Vamos subir! Deus fala, vamos descer. O que isso mostra? Eles dizem, vamos subir. Deus diz, vamos descer. O que isso mostra? Qual é o objetivo dessa sutileza irônica? Qual é o objetivo? É mostrar que quem está no alto? Quem está lá em cima? Quem é superior? Quem é o soberano? Quem é o Senhor de tudo? O objetivo é mostrar isso. Olha, vocês, o próprio fato de vocês falarem, vamos subir, mostra que vocês estão aonde?
embaixo. O próprio fato de vocês dizerem, vamos subir, mostra que vocês estão lá embaixo. Agora, Deus faz o quê? Deus fala, vamos descer. Mostra o quê? Que Ele está onde? Está lá em cima. Ah, mas eu já sabia. Mas nos esquecemos disso. Quem está lá embaixo e quem está lá em cima? Quem? Nós temos que aprender o nosso lugar. A Torre de Babel, a história da Torre de Babel, os mecanismos literários usados pelo autor tentam mostrar isso. Nós somos pequenos, Ele é grande. Nós estamos lá embaixo, Ele é que está lá no alto. A Torre de Babel quer nos colocar no nosso devido lugar. Sabermos, nós não somos deuses. Nós não somos senhores da nossa vida. Nós não somos senhores do nosso destino. Nós não somos soberanos. Nós estamos lá embaixo. Quem está lá em cima é Ele. Eu digo, subamos. Ele diz, desçamos. Ele está no alto. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é soberano. Quem dera todos os crentes abraçassem essa ideia, abraçassem essa verdade, abraçassem essa doutrina. O Senhor está no alto, eu não. Há crentes que não se conformam com as coisas que Deus faz em sua vida, porque acreditam que Deus é um mordomo cósmico, é um servo da humanidade, e tem que realizar os meus desejos. Nós somos muitas vezes como crianças mimadas, batendo o nosso pé, dizendo que queremos isto ou aquilo, fazendo escândalo e berrando nas nossas orações, não aceitando aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Existem inclusive pastores que ensinam os crentes a serem assim. Você tem que reivindicar, você tem que exigir, e há pastores que usam a seguinte expressão, você tem que colocar Deus na parede. Sabiam disso? Você tem que colocar Deus na parede. Já pensou? Você tem que pegar Deus pelo colarinho e colocá-lo na parede e exigir aquilo que você quer. Hoje na nossa classe pela manhã, na escola, na classe Novos Membros, alguém lembrou o seguinte, pastor, quando falam sobre dízimo nas igrejas por aí afora, eles dizem assim, fazei prova de mim. O que é isso então? Fazei prova de mim. Eu dou o dízimo lá. E aí, na visão dessas pessoas, desses falsos mestres, fazer prova de mim é dizer, Senhor, agora você vai ter que devolver 10 vezes mais. Isso é fazer prova de mim. É colocar Deus na parede. Eu coloquei R$100 no gasofilácio, eu quero 1.000 agora. E o Senhor tem a obrigação de fazer isso. Eu coloquei 100, eu quero 1.000. É o maior investimento financeiro da história, é esse aí. Você coloca 100 e recebe 1.000 de volta. E se não receber, você pode reclamar, bater o pé e brigar. Essas visões todas, profanas, pagãs, satânicas, diabólicas, que os falsos mestres divulgam por aí afora, tudo isso cai por terra quando nós percebemos esses recursos literários presentes na narrativa, que mostram quem realmente o homem é e quem é Deus. O homem diz, subamos, Deus diz, desçamos. Eu estou no alto, vocês estão lá embaixo. Eu governo, não vocês. Vocês dizem vinde, vinde, eu também digo vinde. E adivinha qual é o vinde que permanece? O meu vinde permanece, o de vocês não. Eu controlo tudo, eu sou Deus, eu sou o Senhor, vocês têm que fazer aqui, vocês têm que aceitar aquilo que eu realizo como Senhor e governador de toda a história. O povo de Israel que leu essa história tinha que aprender isso, e nós temos que aprender também. Existe mais um elemento de ironia nesse texto. Vejam aqui o que diz o texto aqui, no versículo 4. É mais um traço de ironia da narrativa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. E note agora. E tornemos célebre o nosso nome. Que lindo, hein? Vamos fazer o nosso nome famoso e grande. Vamos tornar o nosso nome um nome maravilhoso. Nós seremos os majestosos. Quem sabe sejamos conhecidos assim, A cidade majestosa.
a grande cidade, a megalópole. Quem sabe, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Quem sabe? Quem sabe? Vamos tornar grande o nosso nome. Nosso nome será um nome lembrado para sempre como um nome grandioso. Ok. A narrativa prossegue. E nós chegamos ao versículo 9. Chamou-se por isso o nome de Babel. Qual é o nome que vocês ganharam? Babel. Sabe o que significa Babel? Baderna. Confusão. Brasil. Esse é o nome de vocês. Esse é o nome de vocês. Nós vamos fazer um grande nome. O nome de vocês vai ser Brasil. O quê? É isso aí. Baderna. Caos. Confusão. Bagunça. É isso. Esse vai ser o nome de vocês. Vocês vão se chamar Baderna. Confusão. Brasília. É isso que vai ser vocês aí. Esse é o nome de vocês. Vocês querem um grande nome? Eu tenho um nome para vocês. Vocês querem construir um nome maravilhoso? Ok, eu controlo os nomes. Eu sei batizar. Eu sei dar nome. O nome de vocês vai ser Baderna. Confusão. Bagunça. É assim que vocês serão lembrados por toda a história. O nome de vocês vai ser Babel. Os babilônios, eles pegaram esse nome, né? E eles disseram o seguinte: olha, a nossa cidade não vem da palavra Babilê, que significa confusão. Vem da palavra Babi-Ili, que significa porta dos deuses. Oh, que bonito. Tentaram mudar o nome. Nós não vemos, nosso nome não vem de Babilê, não, que é confusão, que é baderna, não é isso. O nosso nome vem de Babi-Ili, o portão dos deuses. Tentaram mudar o sentido, mas é lorota. O nome de vocês vem da palavra confusão. Vocês quiseram um grande nome, e Deus humilhou vocês, e deu a vocês um nome de humilhação. O nome de vocês é confusão, é baderna, é caos. Esse é o nome pelo qual vocês serão lembrados sempre. Então, nós vemos aqui nessa história, percebemos por esse recurso literário da ironia presente aqui, nós percebemos que a soberba precede o quê? Precede a ruína, a queda, a vergonha. Aprendemos uma grande lição aqui. Aquele que quer se tornar grande, o que o Senhor faz? O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que querem ser os primeiros, acabam sendo os últimos. Os que querem ser aplaudidos e honrados, acabam sendo humilhados. Então nós aprendemos uma lição que é o contrário da lição do mundo. O mundo fala que eu tenho que investir no meu nome e na minha grandeza. Eu lembro de uma expressão, não sei se existe ainda, dizia o seguinte: olha, nós temos que investir, eu tenho que investir no meu personal, é bonito, hein? No meu personal marketing. Uau! Gostaram? Eu tenho que investir no meu personal marketing. O que significa isso? Eu tenho que investir na minha propaganda, na propaganda de mim mesmo. Mostrar que eu sou um cara, como já falam os jovens, eu sou um cara top. Eu sou top. Eu sou o cara. Eu sou o rei da cocada preta. Assim? Eu sou top. Eu estou investindo no meu personal marketing. É outro nome para soberba. Só que soberba é um nome feio. Então eu uso a expressão personal marketing. Eu quero transmitir a imagem de que eu sou grandioso. Eu quero construir um nome grandioso, de um homem de sucesso, um homem admirado pelas pessoas, aplaudido por todo mundo, alguém que todo mundo quer ser igual. Eu quero ser essa pessoa. E nós percebemos numa narrativa como essa, que Deus zomba dessas pessoas. Nós não podemos ter esses ideais. É claro que nós podemos trabalhar na vida,
tentar melhorar nossas condições. É claro que nós podemos e devemos trabalhar para ter uma vida melhor. Se o Senhor nos abençoar com essas coisas, caminhemos então desfrutando delas, da sua bondade, do seu cuidado, da sua prodigalidade. Vamos caminhar assim. Ótimo. Mas nós não podemos almejar grandezas, enaltecer o nosso nome, alimentando o nosso orgulho, porque isso o Senhor não aprova. O orgulho, o desejo de grandeza é próprio do diabo. A soberba é algo que o apóstolo Paulo sugere, que é algo que gerou a condenação do diabo. A soberba, Paulo sugere, gerou a condenação do próprio Satanás. Eu tenho que fugir disso. Eu tenho que fugir da ideia de construir um nome de grandeza, de ser admirado, de aplaudido e respeitado pelo mundo. Fuja disso, porque o Senhor, numa história como essa, usando esse recurso, Ele mostra, olha, o Senhor faz o contrário. Se você quiser um nome grande, Deus vai lhe dar um nome de vergonha, um nome vergonhoso. Então tenha temor do Senhor. Tenha temor do Senhor, desfrute das suas bênçãos, construa a sua vida, busque os seus ideais com humildade no coração, dizendo o seguinte, olha, o que eu quero, sim, é melhorar o meu caminhar, eu quero melhorar as minhas coisas, eu quero ter uma formação melhor, eu quero estudar, quero aprender, quero trabalhar, quero ter um trabalho melhor, quero ter um rendimento melhor, mas tudo isso eu quero fazer debaixo da aprovação do Senhor e para a glória dEle, não para o meu engrandecimento pessoal. Eu sou um servo. A glória da minha vida é dele e não minha. Se eu buscar a minha glória, eu corro o risco de ser resistido por ele e humilhado por ele. Posso querer ter um nome grande e o Senhor me dar um nome de vergonha e de humilhação e de fracasso, como ele fez com os homens de Babel. Essas inversões todos esses elementos que estão aqui presentes no texto, esses recursos de ironia, eles têm objetivos doutrinários, eles têm objetivos teológicos, e nós nem entramos no texto direto ainda, nós estamos vendo apenas a estratégia literária do autor, nós nem entramos no texto ainda, vamos caminhar por ele, espero acabar semana que vem. Será que eu acabo semana que vem? Não, né? Nunca acabo. Eu nunca acabo nada, não tem jeito. Acho que é o jeito que Deus usou para me humilhar também, né? O seu nome vai ser demora. Seu nome vai ser enrolação. Oh, meu Deus, eu não sei. Não consigo acabar nada. Né? Acabo depois de 5 semanas. Mas é a forma que Deus usa talvez para me humilhar. Os meus parentes todos, eles me criticam direto por causa disso aí. Você nunca acaba um sermão. A gente começa a ouvir um sermão seu, tem mais 5 pela frente para terminar, para ver como acaba. Então, persevera, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Então persevera aí. Você começa a ouvir o sermão agora, daqui a um mês você termina. Vai fazer o quê? Não tem jeito, eu não sei fazer de outro jeito. É assim. Né? Mas enfim, nós temos então esses recursos aqui literários, os irmãos que devem estar cientes disso, eu quero que os irmãos não deixem isso passar em branco. Né? E terminando aqui, indo para o finalzinho, porque nós temos alguns outros episódios hoje no nosso culto aqui, e eu quero dar tempo para isso, mas então caminhando para o final aqui, para não me prolongar mais, eu quero destacar duas aplicações a princípio. Claro que enquanto nós formos trabalhando o contexto nas semanas seguintes, andando linha após linha, palavra após palavra, surgirão outras aplicações que eu vou destacar com vocês aqui. Mas eu quero destacar duas aplicações aqui, já de antemão, porque me parecem que elas afloram de uma maneira mais clara pela simples leitura da passagem. Né? E acho que elas têm a ver com a nossa realidade, nós aqui, vivendo nos dias de hoje, na sociedade em que vivemos. Irmãos, existe sim uma unidade desejada por Deus. Uma cooperação e uma unidade desejada por Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que a cooperação e a unidade que Deus deseja é uma cooperação e uma unidade que não está fundamentada num modelo social, em estratégias sociais, em iniciativas sociais. Vamos fazer uma cidade, vamos fazer um congresso mundial.
Vamos criar uma organização, a Organização das Nações Unidas. Vamos criar elementos que sirvam como ferramentas sociais, promovendo a unidade e a paz. Vamos fazer isso. Deus não quer uma unidade baseada nessas ferramentas. É por isso que essas ferramentas, nenhuma delas funciona. É por isso que essas ferramentas, tanto as antigas, aqui do texto, como as modernas, servem apenas como joguete político para o interesse de uma minoria. Só para isso, não serve para mais nada. Porque elas não funcionam. Porque Deus não quer que elas funcionem. Por que Deus não quer que elas funcionem? Porque Deus quer que o ser humano aprenda que a verdadeira unidade e cooperação só podem funcionar e ter a aprovação dele quando embasadas na sujeição e obediência a ele. Qualquer tentativa de unidade mundial à parte de Deus, ele vai fazer falhar. Qualquer tentativa de unidade mundial à parte da dependência de Deus, ele sempre vai dizer: vinde, vamos destruir tudo isso aí. A unidade que o homem tem que buscar, a unidade das nações, a unidade da raça que o homem tem que buscar, é uma unidade baseada na obediência a ele. É essa unidade que vai funcionar. É essa unidade que ele quer. É uma unidade baseada na sujeição a ele. Se não for assim, não vai funcionar. Deixa eu trazer isso para uma esfera um pouco mais reduzida. Pensa na sua família. Você quer a unidade da sua família? Quer? Você quer a unidade da sua família? Quer? Vou dar uma sugestão para você. Faça um almoço de fim de ano e convide todo mundo. Vai ser linda a unidade, você vai ver. Você vai ver. Que grande unidade. Sabe o que vai virar? Babel. Cada um falará uma língua diferente. E no final vai todo mundo embora, cada um para o seu canto. E haverá dispersão da família. Porque a unidade da família não é com almoço que se faz. A unidade da família só pode funcionar de um jeito: quando todos estiverem debaixo do governo e da autoridade do Senhor. Aí o Senhor diz: vinde, vamos abençoá-los, vamos unificá-los, vamos estabelecer a paz entre eles. Aí sim. Tente fazer de outro jeito. Vá, tente. Fazer vamos fechar um hotel. Vamos fechar um hotel. Todos os granconatos são convidados. Meu Deus do céu. Não tente fazer isso. No final, nem hotel vai ter mais. Vai pegar fogo o hotel, eu não sei o que vai acontecer. Mas a unidade das pessoas não funciona sobre essas bases. Olha para o seu casamento. Não está bem? Não está bem. Vou fazer uma viagem para Paris para resolver o nosso problema de desunião. Paris? Você acha que vai resolver? A agência de viagens agradece. Vai lá. Vá para Paris. Vai ver o caos que vai ser isso aí. Vai voltar só mais pobre. Vai dar mais briga ainda. Você não vai resolver. Ferramentas artificiais, medidas humanas para promover a unidade entre as pessoas, a unidade entre mim e meus filhos, a unidade entre nós aqui na casa. Se nós fizermos um passeio, se nós fizermos isto, se fizermos uma festa, um aniversário, um ano novo, bobagens. Quer que haja unidade de verdade no seu casamento? Só tem um jeito: vocês dois se sujeitarem a Jesus. Sem Paris, sem festa,
sem hotel. Bem mais barato. E funciona. Os dois se sujeitando a Jesus. O que Jesus diz sobre nós? Sobre a esposa, sobre o marido. Diz isso? Vamos obedecer? Vamos. Obedecem. O que acontece? O Senhor diz, vinde. Vinde. Vamos lá. Vamos unir esses dois. Vamos honrá-los. Vamos estabelecer um laço forte entre eles dois. Eles estão buscando a unidade não com base em recursos artificiais. Eles estão buscando a unidade com base na sujeição à minha palavra. Eu vou abençoar isso. Quer promover a unidade na sua família toda? Evangelize todo mundo. Porque não haverá unidade enquanto todos não estiverem sujeitos ao Senhor Jesus Cristo. Você fala, vinde para um grande almoço. O Senhor dirá, vinde, vamos lá. Vamos lá, porque isso não vai prosperar. Vamos destruir essa unidade, porque não vai haver unidade sem obediência à minha palavra. Isso não vai acontecer. Uma igreja dividida. Vamos fazer um retiro. Não. Vamos todos nos sujeitar à palavra de Deus. Nos sujeitando à palavra de Deus, Ele dirá, vinde, vamos abençoar. Vamos unir essas pessoas. Não há unidade real sem a obediência do Senhor. Por quê? Porque o próprio Senhor não deixa. O próprio Senhor interfere e impede que haja unidade à parte dele. Isso acontece no nível universal. Isso acontece no nível eclesiástico. Isso acontece no nível domiciliar, no nível do lar, do casamento e da família. Não perca seu tempo gastando dinheiro e inventando recursos artificiais para estabelecer uma unidade que nunca vai acontecer porque não terá a aprovação de Deus. E existe mais uma aplicação que eu quero fazer aqui diante dos irmãos ou para os irmãos, que é a seguinte. É curioso. A humanidade pretendeu nessa época, todos unidos, pretenderam obter a felicidade por meio da criação de uma nação nova. Vamos fazer uma só nação. Sem fronteiras, sem distinção de línguas, todos falamos a mesma língua, todos juntos, e teremos então a felicidade por meio da criação de uma nação nova. É curioso notar que Deus destruiu essa ideia. As nações se espalharam. E Ele fez isso por quê? Ele fez isso porque Ele queria abençoar as famílias da terra de outro jeito. Ele não queria abençoar as famílias da terra a partir do esforço delas de viverem juntas. Ele não queria criar uma nova humanidade pacífica, tranquila, numa política serena em todo o mundo, com base no esforço dessas pessoas todas. Não. O meio que ele tinha escolhido para abençoar as famílias não era por meio disso. Não era por meio desses esforços sociais. Não era por meio de esforços políticos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 12, olhamos para o capítulo 12 de Gênesis, nós vemos como Deus planejou abençoar as famílias. Como ele planejou abençoar as nações. Os diversos clãs, as diversas descendências dos filhos de Noé. Nós aprendemos no capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, veja aí no comecinho, diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Deus disse, eu vou criar uma nação. Eu vou fazer uma grande nação de você, Abrão. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Era o sonho dos homens de Babel. Deus dizendo, eu vou fazer isso com você. Do meu jeito, não do jeito deles, mas do meu jeito. Ele diz, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou criar uma nação. E por meio dessa nação que eu vou criar, então sim, todas as nações da terra serão abençoadas. Babel tentou isso por meio de recursos sociais, por meio de recursos políticos, alianças, acordos. Não será assim no meu plano. No meu plano, eu vou construir uma nação. E por meio dessa nação, então sim, eu darei segurança a pessoas do mundo inteiro.
E eu darei paz e felicidade a pessoas do mundo inteiro. Eu vou fazer uma nação de você. Você vai dar origem a um povo. E por meio desse povo, povos do mundo inteiro serão abençoados. E nós caminhamos e nós chegamos em Lucas, lá na frente, e nós vemos isso acontecendo. Em Lucas, no capítulo 2, nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui, Lucas 22, versículo 28, é a palavra de Simeão, é Simeão falando aqui. E diz assim em Lucas 2, 28, nós aprendemos como foi que Deus usou a família de Abraão, ou mais especificamente um descendente de Abraão, para abençoar todas as nações. As nações de Babel queriam segurança, queriam paz. Deus disse, eu darei isso, mas através da nação que eu vou criar. Vocês querem criar uma nação que dê paz. A paz virá através de uma nação que eu vou criar. E ele criou uma nação, a nação de Israel, e essa nação deu origem ao Messias. E o versículo 28 do capítulo 2 de Lucas diz assim, Simeão o tomou nos braços, a Jesus, o bebê, o menino Jesus, e louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, ele disse, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Como Deus planejou abençoar todos os povos, por meio de um descendente de Abraão. Ele não queria promover a paz das nações através de acordos entre os homens, como aconteceu em Babel. Ele quer promover a paz das nações por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da transformação que Ele dá. O Senhor Jesus Cristo disse em João 8,12, eu sou a luz, da onde? Do mundo. Eu sou o meio através do qual o mundo pode encontrar orientação, felicidade e alegria. Eu sou aquele por meio de quem o mundo pode encontrar a paz que está buscando desde os dias de Babel. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus de qualquer nação vai desfrutar disso, vai desfrutar da segurança que os homens de Babel buscavam, vai desfrutar da paz, da grandeza que os homens de Babel buscavam, porque Deus, Ele quer considerar essas coisas através do seu Filho e não através de artifícios humanos. Isaías 2 fala que no dia que o Senhor voltar, todos esses desejos do coração do homem vão se cumprir. Isaías no capítulo 2 diz assim, veja o que diz aqui, fala assim, Isaías 2:1. Vejam aqui essa unidade magnífica que Deus tem reservado para o futuro, que os homens de Babel quiseram fazer sem Deus. Os homens de Babel quiseram construir sem Deus. Vejam que Deus tem preparado para o futuro, agora aqui do jeito dele, por meio da nação que ele criou, por meio do Messias que ele estabeleceu. Diz assim, Isaías 2, de 1 a 4. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Vejam o que diz agora o texto, é o sonho mundial, é o sonho da ONU, é o sonho de todos os homens, é o sonho de todos nós, e não vai se cumprir isso por meio de acordos políticos, não vai se cumprir isso pelas vias de Babel, não, Deus não vai permitir que isso aconteça pelas vias de Babel, por mais sinceros que sejam, por melhores que sejam suas intenções, Deus dirá, vinde e destruamos tudo isso, porque Ele não quer a unidade a partir desses acordos, a partir desses mecanismos artificiais dos homens, não. Veja como Ele fará isso no futuro. Ele já salva agora, Ele transforma vidas agora por meio da fé em Jesus, vidas em todas as nações, em todos os clãs, em todas as etnias, Ele transforma, e haverá o dia em que os ideais de Babel serão alcançados do jeito de Deus, por meio do Messias. Diz assim, versículo 2, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. O texto está falando aqui de uma Jerusalém redimida, de uma Jerusalém renovada, e o Messias estará lá, e o texto diz que todos os povos se dirigirão para aquela direção,
se dirigirão para ali. O texto diz: irão muitas nações, diz o texto, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó. Vocês observaram o verbo? Vinde. Vinde. É diferente esse vinde. Vinde. Agora sim. Agora é a união que Deus quer das nações. Não é a união pelo futebol, a Copa do Mundo unindo as nações, balela, lorota. Não é a união promovida pela ONU, pelas suas diversas medidas aí que não funcionam nunca, ilusórias, não. Não é pelo método de Babel, vinde, edifiquemos uma cidade. Não, não. É a união por outras vias. É a união pelo método de Deus. O texto diz: vinde. As nações dizendo: vinde. Mas agora o convite é certo. Subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Vejam a unidade. Vejam a unidade santa, as nações todas debaixo do cetro de ferro, daquele que regerá as nações, quando vier. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vinde, vamos a Jerusalém redimida, porque o Messias está lá, o Rei está lá, e todos os povos aprenderão dele, da sua boca. Ele governará o mundo, governará as nações, e haverá paz em toda a terra. E o texto prossegue, o texto diz: ele julgará entre os povos, e corrigirá muitas nações. E vejam, estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É o sonho de Babel. Só que desta vez o vinde é outro. Vinde, busquemos ao Senhor, que reina em Sião. E nós aguardamos esse dia. Nós, os crentes, não podemos ser ingênuos. Nunca haverá paz mundial. Isso nunca existirá. Não pelos esforços de Babel, não pelos esforços dos homens. Isso nunca vai acontecer. E não vai acontecer porque o Senhor não permitirá. Sempre haverá o versículo 5 atrapalhando o que vem antes. Sempre haverá o versículo 5, o Senhor se aproximando, descendo, vindo e confundindo, sempre. Por quê? Porque o plano dele envolve isso. Haverá um dia uma unidade mundial, mas essa unidade acontecerá quando o meu servo, o Messias, Jesus Cristo, que foi morto naquela cruz e que ressuscitou, voltar e estabelecer o seu trono em Jerusalém. Naquele dia, as nações dirão mais uma vez: vinde. E então eu vou abençoá-las, e haverá paz por todo sempre. E é isso que nós aguardamos. Babel nos serviu de exemplo. Não confie nas estratégias humanas. Só há uma saída para a humanidade. A única saída para a humanidade é descansar na paz que o Messias dá. Esta é a saúde para... Estou perdendo a saúde, eu acho. Ficando velho, fiz aniversário ontem. Então acho que eu estou confundindo as coisas, né? Mas é esclerose. Estou ficando esclerosado. Esta é a saída para o indivíduo que quer buscar paz e segurança na sua vida particular. Esta é a saída para o indivíduo que quer descansar de fato, que quer, entre aspas, ter o seu nome realmente grande. É o Messias, é Ele quem concede isso, é o jeito de Deus, é pela sujeição ao Messias que nós conquistamos essas coisas, paz e segurança na vida individual. E nós aprendemos na palavra de Deus que esta é a saída para as nações também. É só pela obediência ao Messias, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que um dia este mundo desfrutará
de paz e de unidade, conforme o sonho dos homens de Babel. E a pergunta que deve ficar é a seguinte: a paz e a segurança que você procura tem sido buscada nos seus esforços pessoais e tentativas de grandeza? É isso? Você está buscando paz e segurança nos seus esforços pessoais, na construção das suas torres e das suas cidades? O Senhor não vai deixar você ter paz e segurança nessas bases. Ele descerá e estragará tudo. Ele fará isso, porque Ele quer deixar claro para cada ser humano: a paz e a segurança só virá debaixo do cetro adorável do Rei dos Reis. Se você buscar paz e segurança fora disso, eu mesmo descerei e estragarei tudo, destruirei todos os seus planos de paz e segurança. Nenhum deles vai funcionar. Eu direi: vinde, e virei e estragarei tudo. Eu só vou abençoar os seus planos de paz e segurança se você buscar paz e segurança no meu filho. Então sim, eu direi: vinde, e me aproximarei de você, e lhe darei paz e segurança em abundância. Fora disso, desista desde já, não perca o seu tempo. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelos princípios que emanam do texto sobre Babel. Muito obrigado, porque essas coisas são tão preciosas para nós. O mundo busca unidade e paz por todos os meios, mas nenhum deles inclui o Senhor, nenhum. Todos os meios que o mundo cria e inventa são ilusórios, e todos estão fadados ao fracasso, porque o Senhor mesmo os faz fracassar. Qualquer pessoa que busca segurança e paz fora do Senhor, o Senhor mesmo faz fracassar. Qualquer nação, qualquer organização, qualquer família, qualquer casal, qualquer ajuntamento humano, não importa o tamanho, que buscar paz e segurança fora do Senhor, o Senhor mesmo os fará fracassar. Porque o Senhor nos ensina na sua palavra que a paz e a segurança só podem existir debaixo do cetro de Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos então a reorientar as nossas vidas. Cada um que está aqui e cada um que está ouvindo em sua casa este culto, esta pregação. Ajuda para que reavaliemos a nossa visão de mundo e nos arrependamos e nos aproximemos do Senhor e digamos: Senhor, eu tenho buscado as minhas torres, tenho construído as minhas torres de grandeza, buscando segurança e paz. Tenho trabalhado para construir um nome grande, buscando segurança e paz, fora do Senhor. E hoje eu aprendi que isso vai fracassar, porque o Senhor fará fracassar. E eu terei apenas ilusões e um coração vazio. Por isso, Senhor, ajuda-me, para que eu busque segurança e paz em Jesus, que é o príncipe da paz. E fora de quem, nunca eu terei segurança e paz. Ó Senhor, faça com que cada um aqui dirija ao Senhor essa súplica. E dessa forma, a velha lição de Babel frutifique nos dias de hoje no nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.